Comércios e serviços, prestando serviços contábeis, tributários, departamento de pessoal, societário e terceirização financeira. Com adequadas instalações, equipamentos e softwares de última geração, todos os serviços são executados 100% online, para que você, empresário, possa focar 100% no seu negócio. Informações pelo fone 11 44 19 41 56. Na Confeitaria Coração de Açúcar, você encontra os melhores bolos e doces da região. Tudo é feito de forma artesanal, com muita qualidade, higiene, cuidado e carinho. Bolos de festas, docinhos, bolos caseiros, sobremesas e muito mais para adoçar todas as ocasiões. Faça sua encomenda pelo WhatsApp 11 99943 3899. Atendemos Mairiporã e região. Espaço Flor de Lótus, unindo o corpo, a mente e a alma. Aulas de yoga, pilates, meditação, Qigong, acupuntura, reiki, RPG, diversas terapias e massagens para manter seu corpo saudável, a mente equilibrada e a alma elevada. Rua Dona Laura Barbosa do Nascimento, 255, de frente para a represa de Mairiporã e ao lado da Biblioteca Municipal. Fone 11 4419 5314. Agora, na Movimento FM. Programa Show de Bola. Tudo sobre os campeonatos nacionais e internacionais. Programa Show de Bola com Ale Moraes. Aqui na Movimento FM. Uma ótima noite para você que sintoniza na rádio Movimento 87,5 FM. Está no ar o programa Show de Bola com Ale Moraes. Você pode acompanhar a programação da Rádio Movimento e o programa Show de Bola pelo site www.movimento.fm.radio.br. Baixe o aplicativo da Rádio Movimento Mairiporã na sua loja de aplicativos do celular. Na página do Facebook Movimento Mairiporã e pelo YouTube também você pode acompanhar. Levando esse programa até você, está aqui a Sula na mesa. E a atração principal do programa Show de Bola é você, torcedor! Mande sua mensagem, opiniões, análise e cornetadas pelo WhatsApp 11 94197 4400. Venha debater comigo. Futebol nacional e internacional, bastidores, polêmicas e estatísticas e a opinião de Ale Moraes. Esse será o nosso encontro toda terça às 18h30 aqui na Rádio Movimento. E vai mandando aí as suas perguntas e opiniões pelo Facebook nos comentários do segundo bloco. Vamos debater! Quero agradecer a grande audiência que tivemos no programa de estreia. Agradeço aí a todos os ouvintes, a todos que conectaram aí pelo Facebook, pelo aplicativo. E em especial quero mandar um abraço aqui para o Celso e para Santa aí, ouvintes aqui da Rádio Movimento FM. Celso e Santa aí representando todos os ouvintes da Rádio Movimento FM Mairiporã. E vamos agora, tivemos duas rodadas aqui para a gente conversar um pouquinho, a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e a 17ª rodada também. Então vamos aqui passar os resultados da 16ª rodada e a 17ª a gente faz as análises com um pouquinho mais de calma. Então na 16ª rodada do Brasileirão, nós tivemos 22 gols, a média foi de 2,75 gols por partida. Tivemos 8 jogos, 2 não aconteceram na 16ª rodada. Então, o Palmeiras, surpreendentemente, perdeu para o Coritiba 3-1 em casa, jogo que custou aí a demissão do Vanderlei Luxemburgo. A gente vai estar falando melhor sobre isso no terceiro bloco. O Grêmio venceu o Botafogo por 3-1, jogando em casa. O Santos também em casa perdeu para o Atlético Goianiense por 1-0. O Atlético Mineiro empatou com a equipe do Fluminense 1-1. Um grande jogo, Sport 3, Inter 5, uma partida com muitos gols.
Atlético Paranaense 0, Corinthians 1. O Corinthians deu uma respirada na 16ª rodada. Aquele gol no finalzinho da partida do Everaldo fez ali com que o corintiano acreditasse que ares melhores viriam. Gol no final da partida, o Wagner Mancini estreando. O Corinthians conseguiu vencer o Atlético Paranaense por 1-0. E fechando lá então a 16ª rodada, tivemos Flamengo 1, Bragantino 1, uma brava partida do Bragantino, conseguiu mesmo no Maracanã arrancar um empate ali contra a equipe do Flamengo. Então vamos agora repercutir a 17ª rodada. Então, a 17ª rodada teve 25 gols, a média foi de 2,5 gols por partida. Então, nós tivemos lá um grande jogo, Fluminense 2, Ceará 2. O Ceará vem conseguindo grandes resultados fora de casa e conseguiu lá segurar a equipe do Fluminense, que por sinal a partida estava 2-1 para a equipe do Ceará e o Fluminense conseguiu o empate ali no finalzinho da partida. Outra grande partida envolvendo um time paulista foi Coritiba 1, Santos 2. Mesmo sem Marinho, o Santos conseguiu arrancar ali uma vitória fora de casa contra a equipe do Coritiba. No segundo tempo, o Coritiba até pressionou bastante a equipe do Santos, mas o Santos conseguiu ali segurar os 3 pontos. Atlético Goianiense 1, Atlético Paranaense 1. Foi outra partida que nós tivemos no sábado. Outra partida do sábado que foi muito esperada, uma partida que foi chamada para muitos gols pela forma com que as duas equipes estão jogando, foi São Paulo e Grêmio, e foi uma das piores partidas do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou 0-0 e teve polêmica do VAR. O Grêmio está pedindo análise dos áudios do VAR, está pedindo até para suspender a partida, dependendo como for. Porque o que aconteceu aqui? A pessoa que comandaria o VAR, o São Paulo pediu para que ela fosse retirada, porque acabou sendo o árbitro de vídeo da partida entre São Paulo e Fortaleza pela Copa do Brasil, que foi muito polêmica. Então o São Paulo pediu a substituição do árbitro de vídeo. E aí o que aconteceu durante a partida? Foi substituído esse árbitro de vídeo e 2 lances fundamentais da partida não foi chamado o VAR. Um poderia gerar a expulsão do Reinaldo na partida e o outro um pênalti, que daí o Reinaldo também fez esse pênalti no Jeromel. E aí, como nem o árbitro de vídeo foi chamado, o Grêmio reclamou bastante e com razão. O Inter, que assumiu a liderança do campeonato depois da derrota do Atlético Mineiro, venceu o Vasco por 2-0. Isso aí, Inter 2, Vasco 0, mais uma grande partida do Thiago Galhardo. Tivemos também a vitória do Fortaleza sobre a equipe do Palmeiras, 2-0, hein? O Fortaleza então venceu o Palmeiras por 2-0. Então, mesmo sem a presença ali do Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras não conseguiu ali a vitória. 2-0 para o Fortaleza. O Bragantino também venceu por 2-0 a equipe do Sport no domingo. E o Botafogo empatou com o Goiás 0-0. Ontem também tivemos Bahia 3, Atlético Mineiro 1. Resultado surpreendente. A equipe do Bahia, que não vinha bem no campeonato, conseguiu ali no segundo tempo fazer uma partida brilhante e virou o jogo contra o Atlético Mineiro, vencendo por 3-1. E a grande partida aí do final de semana aconteceu lá na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Flamengo 5. Foi um atropelamento da equipe do Flamengo frente à equipe do Corinthians. Esse resultado gerou muita discussão, principalmente com relação à escalação do goleiro Cássio para a partida, já que o Walter tinha feito uma grande partida contra o Atlético Paranaense no meio de semana e muitos torcedores pediam para que o Walter continuasse ali no gol.
mas o técnico Wagner Mancini, para ficar ali com o elenco na mão, os medalhões, acabou mandando o Cássio para o jogo. O Corinthians não foi justamente por causa do Cássio que o Corinthians perdeu essa partida por 5-1. Mas é impressionante como o Corinthians, na sua história, ele acaba aí sendo um triturador de ídolos. E o Cássio parece que vem sofrendo esse processo aí de trituração por parte de uma parcela aí da torcida do Corinthians. Então, o Corinthians, ele enfrenta, além de uma crise fora de campo, ele não consegue ter um padrão de jogo estabelecido. Isso aí acaba complicando um pouco a equipe do Corinthians, que não consegue ter um padrão de jogo. E no futebol de hoje, futebol moderno, que principalmente as equipes que estão na ponta do campeonato ali, elas vêm mostrando um padrão de jogo. O Atlético Mineiro perdeu para o Bahia por 3-1, mas ele tem ali um DNA do seu técnico que é de atacar. O Atlético Mineiro, por exemplo, poderia ter feito 4-0 no Bahia no primeiro tempo. Não o fez, acabou perdendo o jogo por 3-1. Mas a gente vê as características dessa equipe, como o Atlético Mineiro, o Inter tem um padrão de jogo definido, o Domenech já conseguiu dar uma solidez aí para a equipe do Flamengo. Então essas equipes acabam desenvolvendo um futebol muito interessante. Então, a equipe que não perdeu nas 5 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Agora outras equipes aqui acabaram entrando para esse rol. O Santos perdeu no meio de semana e acabou saindo dessas equipes que não perdem as 5 jogos. Então nós temos o São Paulo, o Inter, o Flamengo, o Fluminense e o Fortaleza, hein? São 5 equipes que nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro ainda não perderam. E as equipes que não venceram nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu no meio de semana e acabou saindo dessa lista, né? Então o Vasco permaneceu, não venceu aí os 2 últimos jogos dessas rodadas e entrou também nessa lista a equipe do Atlético Paranaense e a equipe do Goiás. Então são as 3 equipes que ainda não venceram os seus jogos nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. E agora eu vou passar aqui para vocês como está a tabela do Brasileirão, passada aí essas 17 rodadas, algumas equipes com jogos a menos, mas vamos ver como está a fotografia nesse momento. Então nós temos na primeira colocação a equipe do Inter, com 34 pontos, empatado com o Flamengo, que já chegou também ali com 34 pontos. O Atlético Mineiro, que perdeu na rodada, está em terceiro com 31 pontos. A equipe do São Paulo fecha ali as equipes com a vaga direta para a Libertadores com 27 pontos. Com a vaga ali para a repescagem da Copa Libertadores, está o Santos ali empatado com o São Paulo com 27 pontos, mas tem 2 jogos a mais que a equipe do São Paulo, e o Fluminense também, que tem 17 jogos, tem 26 pontos na 6ª colocação. E aí, ali as equipes que estão com a vaga para a Sul-Americana. O Fortaleza está em 7º com 24 pontos, o Palmeiras em 8º com 22, empatado com o Atlético Goianiense, que vem em 9º com 22, o Grêmio tem 21 pontos em 10º e o Sport 20 pontos, está na 11ª colocação. Na 12ª colocação, fechando ali as vagas para a Sul-Americana, está a equipe do Bahia com 19 pontos. E também com 19 pontos, sem estar na zona da Sul-Americana ou na zona de rebaixamento, tem em 13º o Ceará com 19, o Botafogo em 14º com 19, o Vasco em 15º com 18 pontos, empatado com o Corinthians, que está em 16º com 18 pontos. O Atlético Paranaense já na zona de rebaixamento com 16 pontos, mas tem um jogo a menos que as equipes que estão ali na frente da tabela. O Curitiba está em 18º com 16, o Bragantino com 16 em 19º e na lanterna do campeonato o Goiás com 11 pontos, mas também com 2 jogos
a menos. Então assim está a fotografia do Brasileirão 2020. Vamos para o nosso intervalo. Espaço Flor de Lótus, unindo o corpo, a mente e a alma. Aulas de yoga, pilates, meditação, Qigong, acupuntura, reiki, RPG, diversas terapias e massagens para manter seu corpo saudável, a mente equilibrada e a alma elevada. Rua Dona Laura Barbosa do Nascimento, 255, de frente para a represa de Mariporã e ao lado da Biblioteca Municipal. Fone 11 4419 5314. BPL Contabilidade Digital. Desde 2008, focada em micro e pequenas empresas. A BPL Contabilidade Digital atende indústrias, comércios e serviços, prestando serviços contábeis, tributários, departamento de pessoal, societário e terceirização financeira. Com adequadas instalações, equipamentos e softwares de última geração, todos os serviços são executados 100% online, para que você, empresário, possa focar 100% no seu negócio. Informações pelo fone 11 44 19 41 56. Na Confeitaria Coração de Açúcar, você encontra os melhores bolos e doces da região. Tudo é feito de forma artesanal, com muita qualidade, higiene, cuidado e carinho. Bolos de festas, docinhos, bolos caseiros, sobremesas e muito mais para adoçar todas as ocasiões. Faça sua encomenda pelo WhatsApp 11 99943 3899. Atendemos Mariporã e região. É isso aí, estamos voltando aqui com o programa Show de Bola. E a seleção brasileira jogou na última terça-feira, a partida das eliminatórias, uma grande partida contra a equipe do Peru. E o Brasil venceu de virada 4-2, um grande jogo do atacante Neymar. O Neymar fez uma grande partida, marcou 3 gols ali e acabou fazendo com que a equipe brasileira tivesse os seus 6 pontos garantidos aí nessas 2 primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Catar em 22. Então, a seleção brasileira acabou fazendo ali o seu papel nas 2 primeiras rodadas, pegou equipes tecnicamente inferiores, né, com um nível um pouquinho mais baixo, fez o dever de casa, ganhou da Bolívia bem aqui no Brasil e no jogo de volta acabou vencendo bem também a equipe do Peru por 4-2 e garantindo ali os 6 pontos na tabela, assim como a Argentina, que também venceu a equipe da Bolívia na segunda rodada por 2-1, partida que acontecia aqui simultâneo ao nosso programa na semana passada. E essas eliminatórias para a Copa ainda é apenas o pontapé inicial. E a Champions League teve já partidas hoje, daqui a pouquinho eu vou passar os resultados, principalmente de Paris Saint-Germain e Manchester United. Foi uma grande partida que aconteceu hoje, mas eu quero repercutir aqui para vocês uma partida que vai acontecer amanhã também, dia 21, às 16 horas, um grande jogo entre Bayern de Munique contra o Atlético de Madrid. Então, o Bayern de Munique contra o Atlético de Madrid é a partida aí que vai acontecer amanhã, que a gente tem que dar um destaque para essa primeira rodada. E na próxima semana, dia 28, um super jogo entre Barcelona e Juventus, hein? Barcelona e Juventus se enfrentando, a gente vai poder rever ali o grande duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo. Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentando. Vamos torcer para o Cristiano Ronaldo se recuperar, né, da Covid. Ele foi confirmado mesmo que está com o Covid-19. Vamos torcer para que ele esteja apto para a partida do dia 28, para a gente rever esse grande duelo entre Cristiano Ronaldo e Messi. E as partidas dos campeonatos nacionais lá na Europa, elas já estão rolando também e a gente vai começar a repercutir para você aqui e passar os principais times que estão ali
na tabela dos campeonatos italiano, alemão, espanhol, francês e inglês. No campeonato italiano, nós temos na primeira colocação, nesse momento, a equipe do Milan. Em segundo, surpreendentemente, o Sassuolo. Em terceiro está a equipe da Atalanta. E o Napoli, o meu Napoli, está em quarto lugar ali no campeonato italiano. E você, torce para algum time aí na Itália? Vai mandando a mensagem aí. O Alexandre é torcedor do Napoli lá na Itália. O Napoli está na quarta colocação aqui do campeonato italiano. No campeonato francês, nós temos em primeiro lugar a equipe do Lille, em segundo o Paris Saint-Germain, em terceiro a equipe do Rennes e o Nice em quarto lugar. Lá na França, qual é o seu time aí? Eu sou Paris Saint-Germain desde a época do jogador que é considerado o maior da história do Paris Saint-Germain, que é o Raí. Além do Raí, nós também tivemos o Leonardo, que fez uma passagem como jogador muito interessante lá pelo Paris Saint-Germain, e atualmente o Neymar está vestindo as camisas do Paris Saint-Germain. No campeonato espanhol, nós temos na primeira colocação o Real Sociedad, em segundo o Villarreal, em terceiro está o Real Madrid, e em quarto está o Getafe. Lembrando que o Atlético de Madrid e o Barcelona têm jogos a menos. Então esse aqui é um retrato de momento do campeonato espanhol. E fique ligado aí, neste sábado, às 11 da manhã, a super partida do campeonato espanhol, hein? Real Madrid e Barcelona. Então marque aí na sua agenda, olha aí, grandes jogos essa semana. O Real Madrid enfrenta a equipe do Barcelona. E para fechar, aqui a Premier League, o campeonato inglês, nós temos no momento a equipe do Everton em primeiro lugar, em segundo o Aston Villa, em terceiro o meu Liverpool. É isso aí mesmo, é por causa dos Beatles, hein? Por causa dos Beatles, eu torço para o Liverpool lá na Inglaterra. E você, tem algum time lá da Inglaterra que você torce? Vai mandando aí nos comentários. Então, a equipe do Liverpool em terceiro. E, no momento, o Leicester está na quarta colocação. E agora, vamos do quê? De Libertadores da América. Isso mesmo, as equipes brasileiras entram em campo para praticamente cumprir tabela nessa rodada, nessa última rodada aí da fase de grupos da Libertadores. Praticamente todos os brasileiros estão classificados. A equipe do Inter só não se classifica se acontecer lá um desastre, que vai ser muito difícil. E a equipe do São Paulo já entra em campo e já está eliminada da competição. Então, hoje, às 19h15, daqui a pouquinho, o Santos entra em campo enfrentando o Defensa e Justiça. A equipe do Santos, então, hoje, às 19h15, abre aí os times brasileiros na última rodada da Libertadores. Hoje também, às 21h30, o Atlético Paranaense enfrenta fora de casa a equipe do Peñarol. Então, Peñarol e Atlético Paranaense às 21h30. E o São Paulo enfrenta a equipe do Binacional, considerada aí a equipe mais frágil da competição da Libertadores, às 21h30 também. Vale lembrar que um empate garante o São Paulo na Sul-Americana. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a questão do São Paulo aí na Sul-Americana. Então hoje, às 21h30, São Paulo e Binacional. Amanhã, dia 21, às 21h30, também duas partidas aí com equipes brasileiras.
O Flamengo enfrenta em casa a equipe do Júnior Barranquilla. É isso aí, Flamengo e Júnior Barranquilla. E o Palmeiras enfrenta a equipe do Tigres. O Palmeiras, com uma vitória, garante aí a primeira colocação geral na Libertadores, algo que é muito importante porque a equipe joga apenas dentro de casa as próximas fases aí, que é mata-mata. Então, Palmeiras e Tigres, amanhã às 21h30. E fechando, na quinta-feira, nós temos o Grêmio contra o América de Cali e o Universidade Católica contra a equipe do Inter. São as partidas aí que vão acontecer também às 21h30 da próxima quinta-feira. Então o Inter ali, ele precisa tomar uma grande goleada, a Universidade Católica precisa tirar um saldo muito grande de gols. O Grêmio já está classificado, assim como o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Paranaense e o Santos. E o São Paulo é a equipe aí que surpreendentemente foi eliminada da competição. E muito disso se deve à primeira partida, né, que enfrentou o Binacional lá na super altitude, que teve que enfrentar, perdeu de 2-1. As equipes do River Plate e da LDU acabaram tendo um pouquinho mais de sorte, que depois que retornou à Libertadores, por questões sanitárias, as partidas não puderam mais ser jogadas lá no campo do Binacional, que é uma das maiores altitudes que nós temos aí no futebol. Então, a equipe do São Paulo foi prejudicada, principalmente por causa dessa primeira partida, mas independente da altitude, não dá para perder para a equipe do Binacional, né? A equipe do São Paulo, até naquela partida lá, começou bem o jogo, jogou de forma interessante, mas acabou não conseguindo reverter esse resultado negativo nas demais partidas, e também um empate aqui contra o River Plate, que estava voltando da pandemia naquela semana, também acabou prejudicando a equipe do São Paulo. E aí nós vamos repercutir as próximas fases aí da Libertadores e também da Sul-Americana. O São Paulo, então, com um empate, ele vai para a Sul-Americana. Na sexta-feira agora vai ter sorteio e aí a gente já vai mostrar para vocês todos esses confrontos aí que vão acontecer nas próximas fases dos campeonatos da Libertadores e da Sul-Americana. Vamos aí para o nosso intervalo. Na Confeitaria Coração de Açúcar, você encontra os melhores bolos e doces da região. Tudo é feito de forma artesanal, com muita qualidade, higiene, cuidado e carinho. Bolos de festas, docinhos, bolos caseiros, sobremesas e muito mais para adoçar todas as ocasiões. Faça sua encomenda pelo WhatsApp 11 99943 3899. Atendemos Mairiporã e região. BPL Contabilidade Digital. Desde 2008, focada em micro e pequenas empresas. A BPL Contabilidade Digital atende indústrias, comércios e serviços, prestando serviços contábeis, tributários, departamento de pessoal, societário e terceirização financeira. Com adequadas instalações, equipamentos e softwares de última geração, todos os serviços são executados 100% online, para que você, empresário, possa focar 100% no seu negócio. Informações pelo fone 11 44 19 41 56. Espaço Flor de Lótus, unindo o corpo, a mente e a alma. Aulas de yoga, pilates, meditação, Qigong, acupuntura, reiki, RPG, diversas terapias e massagens para manter seu corpo saudável, a mente equilibrada e a alma elevada. Rua Dona Laura Barbosa do Nascimento, 255, de frente para a represa de Mairiporã e ao lado da Biblioteca Municipal. Fone 11 4419 5314. Olha aí, a FC Topografia também é um dos nossos parceiros, hein? Projetos de unificação e desdobro, locação de obras, regularização fundiária. É só você falar lá com o Fidel, da FC Topografia. O telefone é o 11 4604
6638 ou pelo WhatsApp 941122828. FC Topografia. Olha só, tem aqui um ouvinte perguntando se o estilo de jogo do Atlético Mineiro pode levar o Galo ao título brasileiro. Então, uma ótima pergunta aqui. Vale destacar que o Atlético Mineiro ele tem uma vantagem com relação às outras equipes do Campeonato Brasileiro. Tanto o Inter como o Flamengo, o Palmeiras, a equipe do São Paulo, que estão ali próximas, elas estão disputando outros campeonatos. A Copa do Brasil, o São Paulo provavelmente vai entrar na Sul-Americana também, as outras equipes estão na Libertadores. Então, o Atlético Mineiro, ele tem uma vantagem com relação a isso, que ele praticamente vai jogar uma vez só por semana, e daqui a algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, enquanto as outras equipes vão ter mais compromisso. E nós estamos vendo que algumas equipes estão sofrendo muito com isso. Até a equipe do Inter, ele pode ser muito prejudicada com essa sequência de jogos, que ela tem um elenco mais reduzido. Equipes como a do Palmeiras e a equipe do Flamengo, que tem um elenco um pouquinho maior e jogadores que entram e que podem dar mais caldo, vamos dizer assim, podem decidir partidas. Então a equipe do Atlético Mineiro, ela é beneficiada por isso. E o estilo de jogo do Atlético Mineiro me agrada, né? Se ele fizer alguns ajustes ali na zaga, por exemplo, ontem, a gente não pode garantir, mas a saída do Hever no intervalo, até por condições físicas, desestruturou a equipe do Atlético Mineiro defensivamente. Então o Hever estava sendo ali uma grande referência até na saída de bola na partida de ontem, se a gente for considerar. Então acabou tendo ali problemas defensivos ontem com a saída do Hever, e isso fez ali com que o Bahia acabasse virando o jogo. E partida de futebol é assim, basta dois lances que a partida ela muda de configuração completamente. Como falei lá no comecinho do programa, o Atlético Mineiro, ele poderia até ter feito 4 gols no primeiro tempo, mas não fez. O Bahia aproveitou, inclusive, quem não viu, dá uma olhadinha no segundo gol, no gol do Gilberto, o que ele fez ali com os defensores do Atlético, da equipe do Bahia, do Atlético Mineiro, né? O Gilberto do Bahia. Então fez uma jogada sensacional. Depois vocês deem uma olhadinha lá, que a equipe do Atlético Mineiro tem sim um estilo de jogo que me agrada. É o estilo, né, do Sampaoli, já que no ano passado no Santos encantou bastante e continua encantando. Erros individuais fizeram com que o Bahia vencesse a partida ontem contra o Atlético Mineiro. E agora, de forma especial, nós vamos ter o comentário aqui para você que participa de bolão aí. Nós vamos ter os palpites do Leandro Augusto aqui. Então toda semana ele vai estar trazendo para vocês. Anotem aí os palpites do Leandro e vamos ver se ele vai acertar os resultados da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Fala, meu grande amigo Alexandre! Primeiramente, gostaria de te desejar boa sorte, que Deus te abençoe nessa sua nova caminhada. E vamos para os palpites da 18ª rodada do Brasileirão. Amanhã, quarta-feira, em jogo isolado, o Vasco recebe o Corinthians em São Januário. E depois da desastrosa goleada sofrida para o Flamengo, o Timão precisa reagir. Meu palpite para esse jogo, empate em 1-1. No sábado teremos 3 jogos. Em Bragança, o Bragantino enfrenta o Lanterna Goiás. Na minha opinião, vitória do Braga por 2-1. O Ceará joga contra o Curitiba, que está na zona de rebaixamento, que depois da linda vitória por 3-1 diante do Palmeiras no Allianz, perdeu na última rodada para o Peixe. Para mim, empate em 0-0. No Mineirão, o Atlético Mineiro, depois de perder a liderança, enfrenta o Sport de Jair Ventura,
que começou bem no Leão, mas agora coleciona algumas derrotas. Palpite: Atlético Mineiro 2, Sport 0. Fluminense e Santos, um jogão. O Fluminense que vem apresentando um bom futebol e de outro lado o Santos, o time dos meninos da Vila, que vem mantendo uma boa regularidade e briga pela parte de cima da tabela. Meu palpite é 2-2. No domingo, 2 jogos. O líder Inter e o vice-líder Flamengo fazem o jogo da rodada. Na minha opinião, o Flamengo tem o melhor time do Brasil, mas por jogar em casa, o Inter segura o empate, 1-1. O Atlético Paranaense, que vem de 3 derrotas consecutivas, recebe o Palmeiras, que vem de 2 derrotas. Mas eu acho que o Palmeiras se recupera nessa rodada e vence esse jogo por 2-1. Também no domingo, às 8h30 da noite, só que pela Copa do Brasil, o São Paulo recebe o Fortaleza, dirigido por seu maior ídolo, Rogério Ceni. O tricolor, que não tem tradição na Copa do Brasil, fez um bom resultado no jogo de ida, empatando em 3-3. E como o gol fora de casa conta com critério de desempate, eu acho que o São Paulo classifica com um empate em 1-1. É isso aí. Esses foram meus palpites. Um abraço a todos os ouvintes. Saúde e paz, que o resto a gente corre atrás. Até semana que vem. É isso aí. Anotaram aí as apostas do Leandro. Então, toda semana o Leandro vai estar colocando aqui as apostas para as rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, essa é a 18ª rodada que o Lê acabou fazendo aí e colocando os seus palpites. Então, repassando aqui as partidas para a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe do Vasco enfrenta o Corinthians, então, lá em São Januário, na quarta-feira, 21h30, uma partida aí que é antecipada, é a partida, a famosa partida da audiência, né? O SBT comprou os direitos de transmissão da Libertadores, depois que a Rede Globo não conseguiu lá fazer um acordo de redução desses valores. Então, o SBT transmite as partidas da Libertadores e vai ter Flamengo e vai ter Palmeiras lá no SBT amanhã pela Libertadores. E aí a Globo puxou o jogo entre Vasco e Corinthians por questões de audiência para quarta-feira, e a Rede Globo vem tendo aí vitórias durante essas semanas com os jogos do Corinthians, né? Virou Rede Corinthians Globo de televisão às quartas-feiras aí nessa competição por audiência, mas isso vai terminar quando começar a fase mata-mata da Libertadores. Não tenho dúvida disso. Quando chegar ali o Palmeiras, o Santos, em jogos decisivos, vai ser difícil de segurar essa audiência. No sábado, nós vamos ter Bragantino e Goiás, aqui em Bragança Paulista, às 17 horas. No sábado, também às 19 horas, nós vamos ter o Ceará enfrentando a equipe do Curitiba. E às 21 horas, nós teremos Atlético Mineiro e Sport. No domingo, às 16 horas, nós vamos ter lá no Maracanã, Fluminense e Santos. Também às 16 horas, o Palmeiras enfrenta fora de casa a equipe do Atlético Goianiense. No domingo, às 18h15, nós vamos ter a partida entre Inter e Flamengo, hein? A grande partida da rodada, Inter e Flamengo, as duas equipes aí que estão na liderança do Campeonato Brasileiro. Inter e Flamengo às 18h15, um grande jogo lá no Beira-Rio, que o Leandro apostou em empate aqui nessa partida. Eu vou, não que eu esteja secando o Flamengo, longe disso, mas eu acho que o Inter dentro de casa, ele vence essa partida aí, e eu aposto 2-0, hein, Lê? E aí, fechando, nós vamos ter o Atlético Paranaense contra a equipe do Grêmio também às 18h15. E aí eu tenho uma apostinha aqui também numa vitória do Grêmio para essa partida. 2 jogos foram suspensos
devido a um jogo da Copa do Brasil que vai acontecer no domingo. Então a equipe do São Paulo enfrenta o Botafogo, enfrentaria nessa rodada, mas a partida foi cancelada. E a equipe do Bahia enfrentaria a equipe do Fortaleza. Os principais artilheiros aí do Campeonato Brasileiro até o momento, temos o Thiago Galhardo com 14 gols, ele também que é o líder de assistência do campeonato com 5 assistências. Em segundo vem aí o Marinho, que não vem jogando nos últimos jogos, recuperando de lesão, o Marinho com 10 gols, e o Keno e o Pedro estão empatados com 8 gols. Eu tenho uma sugestão aqui para o Marinho e para esses jogadores que estão enfrentando aí partidas consecutivas no Campeonato Brasileiro, Libertadores, já começa forte a Copa do Brasil. Tem uma sugestão para vocês, lá o Espaço Flor de Lótus, vai lá fazer um pilates esses jogadores, vai esticar os seus músculos, eu tenho certeza que vai melhorar o rendimento de vocês. Então, esses atletas aí que estão enfrentando grandes dificuldades físicas aí por causa da maratona de jogos, tem o Espaço Flor de Lótus para vocês. E é isso aí, é o programa Show de Bola, aqui na Rádio Movimento. E agora eu vou apresentar para vocês aqui quem foram os melhores da rodada 17 do Campeonato Brasileiro. O pessoal aí que joga o Cartola FC, né, fica de olho aí nos atletas que estão indo bem nas rodadas, às vezes aparecem nomes aqui de times que não estão na liderança, mas que individualmente esses jogadores acabam se destacando no Campeonato Brasileiro. E lá para o Cartola FC vale a pena você dar uma olhadinha nesses atletas. Toda quarta-feira e sábado de manhã eu faço lá a escalação da equipe do 7 de setembro lá no YouTube, no canal Ale Moraes Veículos da História. Lá, o 7 de setembro, uma homenagem aí ao 7 de setembro, o clube ali da Vila Sabesp, daqui de Mairiporã. Clube que eu tive a oportunidade de jogar algumas partidas ali quando eu ainda estava no juvenil. Então, a equipe 7 de setembro Futebol Clube, um abraço ali a todos da Vila Sabesp. E você que está acompanhando aí, vai mandando a mensagem do seu bairro, da sua cidade, do seu estado. Você que está assistindo também em outro país aí, a programação da Rádio Movimento pelo Facebook ou pelo aplicativo da Rádio Movimento. Então, vamos lá. O Tadeu, mais uma vez, foi o melhor goleiro da rodada, hein? O Tadeu do Goiás fez 4 defesas difíceis e o Goiás não tomou gol da partida, então foi o goleiro ali com a maior pontuação. A zaga foi fechada com o Líger do Bragantino e o Jeromel do Grêmio, sempre o Jeromel, pontuando bem no Cartola. Os laterais, né, dessa rodada também que tiveram muito destaque foram os laterais do Bragantino e também do Atlético Goianiense, hein? Foi os 2 laterais que acabaram se destacando aí nessa rodada. No meio de campo ficou com os mitos aí, o Everton Ribeiro do Flamengo e o Galhardo do Inter, foram ali os grandes pontuadores do meio de campo. E fechando o meio de campo, o Giovanni Augusto do Coritiba. No ataque, ficamos com o Vitinho do Flamengo, também que fez uma grande pontuação, repercutindo aí a vitória de 5-1 do Flamengo frente ao Corinthians, a maior derrota que a equipe do Corinthians enfrentou ali nos seus domínios agora na nova Arena Neoquímica. Completando o ataque aí, o Savarino do Atlético Mineiro, que marcou um gol, né? O gol do Atlético contra a equipe do Bahia foi do Savarino. E o Zé Roberto do Atlético Goianiense foi o outro atacante aí que teve destaque. O melhor técnico da rodada, com relação à pontuação, não poderia ser outro, né? Tinha que ser
o Domenech do Flamengo, porque a equipe acabou fazendo 5 gols aí na partida e ele fez uma excelente e grande pontuação. Agora a gente vai para o nosso intervalo e daqui a pouquinho vai ter o sorteio do bolo do Caseirinho Gourmet, que nós fizemos aí uma promoção para vocês nas redes sociais, no YouTube lá do Ale Moraes e também no Facebook do Alexandre Moraes e no da Rádio Movimento. E daqui a pouquinho, então, aqui a gente vai sortear esse Caseirinho Gourmet logo após o intervalo. Espaço Flor de Lótus, unindo o corpo, a mente e a alma. Aulas de yoga, pilates, meditação, Qigong, acupuntura, reiki, RPG, diversas terapias e massagens para manter seu corpo saudável, a mente equilibrada e a alma elevada. Rua Dona Laura Barbosa do Nascimento, 255, de frente para a represa de Mariporã e ao lado da Biblioteca Municipal. Fone 11 4419 5314. Na Confeitaria Coração de Açúcar, você encontra os melhores bolos e doces da região. Tudo é feito de forma artesanal, com muita qualidade, higiene, cuidado e carinho. Bolos de festas, docinhos, bolos caseiros, sobremesas e muito mais para adoçar todas as ocasiões. Faça sua encomenda pelo WhatsApp 11 99943 3899. Atendemos Mariporã e região. BPL Contabilidade Digital. Desde 2008, focada em micro e pequenas empresas. A BPL Contabilidade Digital atende indústrias, comércios e serviços, prestando serviços contábeis, tributários, departamento de pessoal, societário e terceirização financeira. Com adequadas instalações, equipamentos e softwares de última geração, todos os serviços são executados 100% online, para que você, empresário, possa focar 100% no seu negócio. Informações pelo fone 11 44 19 41 56. É isso aqui. Estamos retornando com o programa Show de Bola aqui na sua Rádio Movimento. E a FC Topografia, projetos de unificação e desdobro, locação de obras, regularização fundiária. Pelo 11 4604 6638 você entra em contato lá com o Fidel ou pelo zap 9 4112 2828. Então, locação de obras, regularização fundiária é com a FC Topografia. Então agora nós vamos para o sorteio do Caseirinho Gourmet. A pergunta era: quem é o melhor jogador na atualidade no Campeonato Brasileiro? Se era o Marinho dos Santos ou o Thiago Galhardo do Inter. A opinião do Ale Moraes é que hoje, nesse momento, o Thiago Galhardo é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e, para mim, o melhor jogador brasileiro em atividade. Qualquer posição que você coloca hoje, o Thiago Galhardo, para jogar, ele está se destacando muito bem. Então, por esse fato, o meu voto aí vai para o Thiago Galhardo. E eu quero mandar um abraço para o Eduardo Jardim, que fez aquela pergunta com relação ao esquema de jogo do Atlético Mineiro, que para mim é válido sim, e da liga, e futebol bonito não é a toda hora que a gente está vendo, né? Então a gente tem que exaltar esses técnicos que colocam as equipes para frente para jogar. E antes aqui de fazer o sorteio, só quero confirmar aqui para vocês, o Manchester United venceu o Paris Saint-Germain fora de casa por 2-1, hein? 2-1, o Neymar não fez uma boa partida, não estreou bem na Champions League, acabou ficando apagado ali no jogo, e o Manchester United venceu o Paris Saint-Germain por 2-1 fora de casa. Então agora, vamos para o sorteio. Tirei, o papelzinho já está na mão, já vou mostrar aqui para a câmera. Então, olha só, a Confeitaria Coração de Açúcar, ela está fazendo aniversário. E para comemorar, irá sortear um bolo de festa
recheado, sabor ninho com morango e chocolate branco. Acesse o Instagram, @coraçãodeaçucar.se e participe, hein? Então essa promoção é agora no mês de outubro, hein? Vale a pena você entrar lá então na página do Instagram, @coraçãodeaçucar.se e participar, hein? Valendo então um bolo de festa recheado, sabor ninho com morango e chocolate branco. E vamos aqui para o vencedor do Caseirinho Gourmet. Quem venceu foi a Adriana. Então a Adriana ela mandou a resposta dela, foi o Thiago Galhardo. Ela respondeu lá no YouTube do Ale Moraes, Veículos da História. Ela respondeu o Thiago Galhardo, então depois nós vamos combinar aí com você, Adriana, que ganhou o Caseirinho Gourmet. Vamos tirar aquela foto, vamos postar aqui na página da Rádio Movimento a foto do ganhador com o super Caseirinho Gourmet. Então você fique ligado aí, todo o programa Show de Bola, nas redes sociais a gente vai estar fazendo ali algumas promoções para vocês. Basta você responder as perguntas que você automaticamente já vai participar aqui do sorteio. Então parabéns a Adriana, que participou lá do YouTube do Ale Moraes Veículos da História. Ela ganhou então o Caseirinho Gourmet. Agora vamos para o Minuto dos Paulistas. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem... É isso aí, a equipe do Palmeiras acertou com o jovem equatoriano Jean Quinones, de 18 anos, um empréstimo de 1 ano. Então, o Palmeiras foi lá, acertou com o jovem equatoriano Jean Quinones, de 18 anos, um empréstimo de 1 ano, com direito a ter os direitos do jogador em definitivo assim que terminar esse 1 ano. E eu tenho uma pergunta para fazer para os palmeirenses aí, para a direção do Palmeiras também. Não tem jogador na base do Palmeiras? O Palmeiras não está produzindo jogadores na sua base, nos seus elencos ali, nas suas categorias, para subir para a equipe principal? Então, às vezes a gente vê algumas coisas aí relacionadas a essas equipes brasileiras que a gente não consegue entender, né? Essas equipes grandes, elas não conseguem ter um planejamento, um projeto, principalmente específico para as categorias de base, né? Então a gente acaba tendo que conviver muito com um péssimo futebol que, ao longo dos anos, tanto taticamente como fisicamente, tecnicamente, os jogadores brasileiros estão ficando para trás, e a gente vê o resultado disso nos campeonatos que são disputados internacionais pelas equipes brasileiras. Uma equipe do São Paulo, por exemplo, que é eliminado num grupo. A LDU já foi campeã da Libertadores? Sim, já foi, né? Mas a tradição do futebol brasileiro e do São Paulo de ser eliminado pela LDU e de perder uma partida para a equipe do Binacional, por exemplo, é inadmissível. Então o Palmeiras aí vem seguindo esse exemplo conforme as outras equipes aí do futebol brasileiro também fazem. Está quase tudo certo com o técnico Miguel Ángel Ramírez, né? O técnico espanhol que está chegando para assumir a equipe do Palmeiras. Então, provavelmente, ele já vai ser anunciado aí nos próximos dias. Na sexta-feira vai chegar ao Brasil, vai ficar nas tribunas e na segunda-feira ele assume o comando técnico da equipe do Palmeiras. Agora vamos de Santos! 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 Gol!
É isso aí, o Santos está perdendo aí um dos seus grandes jogadores do ano passado e para esse ano, o Soteldo. O Soteldo, ele está praticamente, né, a equipe do Santos, na verdade, acertou com o Al Hilal da Arábia Saudita a venda do Soteldo por aproximadamente ali 40 milhões de reais. Só esqueceram de combinar certinho com o Soteldo. O Soteldo, ele não está querendo vestir a camisa do Al Hilal. Então ele está tendo ali uma certa resistência. A gente precisa ver até quando vai o contrato do Soteldo. De repente, se não faltar muito para o término do contrato, o jogador depois ele pode sair e ficar com todo o volume de dinheiro ali da negociação. Ele pode ficar com liberdade de negociação. E ele tem um sonho. O Soteldo, ele tem um sonho, que é de vestir a camisa do Manchester United, que venceu hoje o Paris Saint-Germain. Então o que o Soteldo pensa? Hoje o Soteldo, ele não é titular da seleção venezuelana, né? Nós vimos isso na partida aí das eliminatórias. Então, na cabeça do Soteldo, se ele for para a Arábia Saudita, ele vai ficar com menos visibilidade, tanto para uma negociação futura com a Europa, mas também para a convocação para a seleção venezuelana. Então, o Soteldo, ele tem várias questões aí que ele está colocando na balança, que ele não está querendo assinar com o Al Hilal. E a equipe do Barcelona venceu aí no seu jogo de estreia hoje pela Champions League. A partida terminou 5-1. Então, repercutindo aí, o Barcelona venceu o Ferencváros por 5-1. E a equipe do Bragantino, né, que empatou com o Flamengo no Maracanã e conseguiu uma vitória contra o Sport, ele está melhorando ali. A equipe do Bragantino, que é muito esperada aí, depois que ela assinou com o Red Bull. O Bragantino entra nos eixos, vamos dizer assim, e o Barbieri diz que a equipe tem que ter pés no chão. O caminho é certo. E um destaque é que o Claudinho voltou aí a ter uma grande atuação, e isso também fez com que toda a equipe do Bragantino evoluísse muito aí nesses dois últimos jogos. Então, destaque aí para o Claudinho, olho nele. E agora o São Paulo. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. É isso aí, foco na Sul-Americana, né? Agora o São Paulo, ele está focado na Sul-Americana. Acreditamos que ele vai vencer hoje a equipe do Binacional às 21h30 e vai querer fazer jus a essa premiação de 35 milhões aí e quebrar o jejum de 8 anos sem título. Fica aí uma dica para o Fernando Diniz e para o São Paulo. Vocês falaram de focar na Copa do Brasil. Se eu fosse vocês, pela questão do título e da facilidade ali de confrontos, né, que são mais fracos na Sul-Americana, eu focava na Sul-Americana, quebrava esses 8 anos de jejum aí, pegava 35 milhões e depois começava a pensar nesses outros campeonatos que são mais complicados. E agora vamos de Corinthians. O campeão dos campeões. Pronto, pode cortar a música. Então, o Corinthians, olha só, há 17 jogos, presta atenção, torcedor corintiano, você vai entender o que está acontecendo. Há 17 jogos, o Corinthians não repete a mesma escalação. Aí não dá, né, gente? Como que a gente vai cobrar padrão de jogo? Como que vai ser cobrado desempenho dos atletas de forma coletiva, sendo que há 17 jogos, por motivos diferentes ao longo do caminho aí, a equipe do Corinthians não repete os seus titulares, a sua escalação. E o Corinthians acertou aí com o Fábio Santos até 2021. O Fábio Santos, que está com 35 anos, chega para vestir a camisa de titular. Então, Fábio Santos chegando aí
para a equipe do Corinthians. E agora vamos de opinião. É isso aí. Então, a questão da demissão dos técnicos, e eu vou focar aqui nessa demissão do Luxemburgo, né? Para mim, um absurdo essa demissão do Luxemburgo. A equipe do Palmeiras, ela ficou 20 jogos sem perder. Muitos empates? Sim, muitos empates. O Palmeiras está disputando muitas competições aí simultâneas. O Palmeiras foi campeão paulista. O Palmeiras, ele encaminha para ser o melhor time da primeira fase da Libertadores. E o Palmeiras está ali no bolo do Campeonato Brasileiro. Nenhuma equipe desgarrou e nenhuma equipe vai desgarrar nesse Campeonato Brasileiro, como aconteceu, por exemplo, no ano passado com o Flamengo. Principalmente pela questão da pandemia, muitos jogos, as equipes muito modificadas. Então, essa demissão do Vanderlei Luxemburgo mostra o quê? A falta total de planejamento das equipes brasileiras. Então, demissões vão continuar acontecendo, as panelinhas que acontecem no vestiário, as panelinhas de alguns grupos de jogadores, se isso continuar, não tem jeito, não adianta, pode vir qualquer técnico aí, pode trazer o Guardiola, que se um clube tiver com o seu vestiário contaminado, não adianta, não há técnico que vai conseguir resolver o problema. Então essa é a grande realidade para todos os clubes aí do futebol brasileiro. E não é técnico estrangeiro que vai resolver o problema. O que pode estar acontecendo aí com esses jogadores brasileiros é eles respeitarem mais taticamente o que os técnicos estrangeiros estão pedindo, e aí eles têm ali uma motivação diferente para querer mostrar serviço para esses técnicos estrangeiros que estão chegando, e aí eles fazem friamente o que eles estão pedindo. E às vezes, quando é um técnico brasileiro, muitos jogadores estão fazendo o corpo mole. Então a questão não é se o técnico é brasileiro ou se ele é estrangeiro. O que precisa mudar é a postura de alguns jogadores, tanto no vestiário, no dia a dia dos clubes e principalmente nas partidas. É isso aí. Agradecemos imensamente a sua audiência, a sua participação. Esse foi o programa Show de Bola. Agradeço aqui a BPL Contabilidade pela parceria cultural, o Espaço Flor de Lótus, a Coração de Açúcar, a FC Topografia e principalmente você, ouvinte da Rádio Movimento, que faz com que esse programa seja levado ao ar, mostrando aí o futebol nacional e internacional toda semana. Então, na próxima terça-feira, às 18h30, nós temos um encontro marcado aqui na Rádio Movimento. Amanhã, lá no YouTube do Ale Moraes Veículos da História, tem a apresentação do time da última rodada, da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá o 7 de setembro. E no sábado, tem na parte da manhã, lá no YouTube também, a escalação da equipe para a próxima rodada, a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Espero que tenham gostado do programa. Um forte abraço a todos e obrigado, São Brás. Tchau, tchau. Programa Show de Bola. ZYW 778, Rádio Movimento FM 87.5, Mairiporã, São Paulo, Brasil. 19h33. Supermercados Ipanema, sinônimo de qualidade e bom atendimento. Agora com delivery pelo WhatsApp 996272386. Faça seu pedido a partir de R$140 e entregamos em sua casa. Aceitamos os cartões de débito e crédito. E se não quiser sua nota fiscal paulista, doe para a PAI. Loja 1, Fórum. Loja 2, Rua São Paulo. Loja 3, Vila Ipanema. Tabelião Passarela. Loja 4, Terra Preta.
Supermercados Ipanema, sinônimo de qualidade e bom atendimento. Naoko Restaurante Temaqueria, comida japonesa e chinesa, de domingo a domingo, das 11 às 23 horas. Durante a pandemia, peça pelo delivery 44 19 12 42. Seu pedido chega em sua casa fresquinho e embalado com muita higiene. Acesse nossas redes sociais, Instagram, @naoko_restaurante_temaqueria, Facebook, @naoko temaqueria. Site www.naokotemaqueria.com.br. Rua Professora Maria Antonieta Vaz, 360 Mairiporã, em frente à GCM Antiga Rua da Feira. Naoko Restaurante Temaqueria. Na Movimento FM tem Programa da Candinha, com horóscopo, resumo das novelas.